Bom, olá, gente, voltamos após um breve intervalo, né? Então, nós recebemos aqui duas perguntas que eu vou estar lendo agora para o Caiano se manifestar e depois a gente vai estar conversando com o pessoal do CEFOR. Então, a primeira pergunta, Caiano, que foi feita pela Nancy Mazei Crow, DRS Ribeirão Preto, ela fala sobre a questão da legalização da Lei 4330, de 2004. Diz respeito à legalização da terceirização, se vai ser aprovada ou não. Nancy, né? Isso. Nancy, eu sinto muito, mas eu não sei responder a essa questão. Eu acho, inclusive, que seria bom se você pudesse esclarecer um pouco melhor aqui qual é a questão, no fim das contas. Eu não sei dessa lei, parece que é uma lei que está em vigor. Não conheço o conteúdo dela e aparentemente está relacionado com aquela questão primeira levantada pelo Leonides. É o que eu estou entendendo. Mas seria bom se você pudesse estar entrando em contato novamente com o Conselho, na pessoa da Cássia, para que ela pudesse eventualmente responder essa questão diretamente para você, ou eventualmente colocar num circuito, ou eventualmente repassar essa questão para uma outra pessoa, numa outra semana. Num outro grupo, numa outra comissão, no ciclo de Tudo bem? vídeo. Tá bom? Tá bom, Nancy? Então, por favor, você se puder detalhar um pouco mais, né, a questão, porque você está perguntando se ela está sendo aprovada ou não, então realmente a gente carece um pouco de mais detalhamento. Outra pergunta que chegou, antes da gente passar aqui para o auditório do CEFOR, né, foi a pergunta do Benedito Alves de Souza, que ele é o coordenador estadual da CIST aqui de São Paulo, né, e ele é do segmento usuário. Ele pergunta aqui, por que alguns gestores têm dificuldade de entender como se aplica os recursos em cursos de formação e material didático? Então, sempre lembrando, gente, que as perguntas, a gente está falando hoje sobre financiamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, né? Então, acho que o Jorge vai fazer um comentário, né? E também, acho que na mesma linha da Nancy, né? Se houver um detalhamento, mais tarde a gente pode estar conversando a respeito. Meu amigo Benedito, eu nem sabia que você estava acompanhando essa conferência, essa videoconferência. Agradeço a sua participação, mas a sua pergunta merece também uma interpretação. Na verdade, eu não entendi claramente. Me parece que essa sua pergunta está relacionada com a questão da destinação de recursos do Sereste. Se o Sereste pode e tem condições de destinar recursos para a área de formação e de organização de material didático dentro do seu orçamento. Eu estou entendendo isso. Me parece que isso remete também àquela questão que eu levantei antes, da descomplicação na destinação de recursos, porque quanto mais você carimba recursos em forma de pacote, vinculando recursos a programas específicos, como a saúde do trabalhador, maior fica a dificuldade de realizar o gasto. Né? Então, como, por exemplo, a saúde do trabalhador, ele teoricamente está vinculado com um programa digamos, com o bloco de financiamento da média e alta complexidade, teoricamente ele não seria a mesma coisa do que a destinação de recursos para o bloco da gestão do SUS, dentro do qual estaria também colocado a possibilidade de recursos voltados para capacitação e formulação de materiais didáticos. Então, não sei se é isso que você está colocando, porque há dificuldades, digamos, de entendimento em relação a essa questão da destinação. Se é isso,
eu vou dizer também mais uma vez, não tem uma resposta para essa questão sua. Eu também tenderia a pedir para a Cássia remeter essa pergunta sua com um pouco mais de esclarecimento para uma outra mesa. Tudo bem? Bom, agora que o Caiano já respondeu, já deu encaminhamento. Respondeu assim, rolando. Deu encaminhamento, né, nas perguntas, e que não ficarão sem resposta, né? A gente vai estar passando a palavra agora para o auditório do pessoal que está aqui no Sefor Vila Mariana. Tá bom? Passo a palavra. Então, gente, aproveita e vamos lá, vamos interagir com a gente, que já passamos 1 hora de videoconferência, temos mais um pouco de tempo. Acho que é muito importante vocês estarem ligando, interagindo conosco, porque essa oportunidade é única. Por favor, vamos lá. Posso? Boa tarde. Meu nome é Benedito Alves de Souza, conhecido por Benê, falando da Sefor, da Auditório Sefor São Paulo. E a minha pergunta é para o Caiano. Como você vê uma reforma tributária progressiva, garantindo mais recursos para o SUS? Passando a palavra para o Belfari. Bom, está retornando aqui, a gente ouviu bem a pergunta e eu queria só um pouco complementar. Isso foi uma das propostas trazidas pela Macro da Grande São Paulo, que fala, na verdade, eles propuseram aprovar a reforma tributária progressiva garantindo mais recursos. Acho que vai na mesma linha da pergunta do Benê, então a gente já aproveita, né? Caiano, por favor. Mais uma vez, cumprimentando o meu amigo Benê, eu diria que essa proposta, claramente, eu sou favorável a essa proposta de reforma tributária, porque não sei se essa temática é clara para todos os espectadores, né? Mas nós temos no Brasil hoje em vigor um sistema tributário altamente injusto. Ele onera mais hoje a segmentos da população de menores recursos. Por quê? Porque o sistema tributário ele é fortemente calcado na chamada tributação indireta, como é o caso do ICMS. E esse tipo de tributação, ele acaba tirando mais, na forma de impostos, de quem ganha menos. Então, há uma defesa genérica de uma reforma tributária, mas que estaria voltada para uma tentativa de redução da chamada carga tributária. Eu queria fazer uma advertência clara de que uma reforma tributária preocupada apenas com a redução da carga tributária não é uma boa proposta de reforma tributária. Até porque uma parte significativa da nossa carga tributária hoje, que anda próximo de 34% a 35% do PIB, significa que todo ano, de toda a produção da atividade econômica no Brasil, cerca de 35% é arrecadado sob a forma de impostos. Parte significativa dessa arrecadação, na verdade, não está sendo destinada para políticas públicas, e sim para o pagamento de dívidas. O pagamento nem é das dívidas, é o pagamento dos juros da dívida, tanto interna quanto externa do país. Então, hoje, em média, 6 a 7% do PIB arrecadado sob a forma de impostos é voltado para o pagamento de juros da dívida. Então, na verdade, a gente poderia dizer o seguinte, né, que é preciso realmente uma reforma tributária, mas que esteja voltada essencialmente para uma tributação que não seja baseada em tributos indiretos e que sim esteja voltado para
a justiça tributária significa tirar menos sob a forma de impostos de quem ganha menos e cobrar mais de quem ganha mais. Esta seria a busca da chamada justiça social ou da equidade na ótica do sistema tributário. O exemplo mais claro é que hoje impostos como os sobre as grandes fortunas ainda hoje não está sendo claramente aplicado no país. Então, defender um sistema tributário mais progressivo significa exatamente a busca de uma mudança no sistema tributário como um todo, e para que essa mudança do sistema tributário seja acompanhada efetivamente de maior destinação de recursos para as áreas sociais e inclusive para a saúde e também para a educação, você enfrentar de forma clara essa questão da destinação de recursos ainda muito altos para o pagamento de juros da dívida. Aliás, esse é um dos desafios que deveria estar na pauta, digamos, do processo eleitoral que está em andamento e que eu, pessoalmente, tenho visto muito poucas propostas voltadas para esse tipo de tema da reforma tributária e também da questão dos juros da dívida. Isso, eu estou fazendo essa fala meio fora do tema, mas é ligado claramente com o tema do financiamento da saúde do trabalhador, e acho que é possível que quando a gente tiver a conferência nacional, a gente já esteja com possibilidades de, inclusive, realizar um balanço sobre qual é a proposta, digamos, vencedora no âmbito das campanhas eleitorais, tanto para a presidência como para os estados, sobre essa questão da reforma tributária. Bom, então assim, você terminou? Então, na verdade, eu queria um pouco lembrar alguns acontecimentos que no dia 5 de setembro, isso é importante para que, de novo, a Delegação Paulista, os conselheiros e a comunidade, por iniciativa do Ministério Público, no dia 5 de setembro, houve uma audiência pública, né? Falando e discutindo também a questão de financiamento. Isso que você acabou de estar falando sobre a questão tributária foi um dos pontos elencados e discutidos, inclusive, por uma auditora fiscal de uma associação, e ela fez uma fala muito semelhante à sua. Então, eu entendo que vocês podem estar procurando, verificando uma forma de assistir o detalhamento dessa audiência, um relatório, porque realmente também foram abordados esses pontos, bem como a questão do SUS como um todo, né? Então, outra coisa que eu queria estar complementando a isso que você colocou, falando um pouco da conferência para o próximo ano, né? O Conselho Nacional de Saúde, ele já ele divulgou e está apresentando a questão da agenda, né? Que agenda de saúde a ser discutida agora na conferência. Então, eu só queria trazer essas informações para que todo mundo esteja atento, para estar esclarecendo, olhando, verificando as suas questões, para que vocês possam discutir no âmbito dos conselhos de saúde, na comunidade, para se preparar. Então, a gente tem assim, olha lá, acho que o pessoal do auditório do CEFOR está se animando aqui. A gente tem mais uma pergunta, então vamos passar a palavra antes de a gente continuar, tá bom? Então, boa tarde, Belfari, aqui do CEFOR Vila Mariana. E a minha questão é o seguinte: uma das propostas discutidas nas conferências macro-regionais era estabelecer um incentivo fiscal para as empresas de médio e grande porte, né, para efetuar programas específicos de ações preventivas na questão de saúde do trabalhador e da trabalhadora. A minha questão é no sentido de estabelecer um entendimento e até observar de que forma, já que se a gente trata um incentivo fiscal, a gente deixa de arrecadar esse dinheiro. E é sabido que o SUS depende da arrecadação
para sobreviver. Então eu estou dando um tiro no pé ou existe alguma forma de entendimento dessa questão sem que haja prejuízo da arrecadação ou do montante que é repassado para o Sistema Único de Saúde? Passo a palavra. Bom, você está passando a palavra e essa ia ser a próxima pergunta. Então, eu só vou reforçar, né, que essa proposta foi uma proposta que foi discutida na Grande São Paulo, tá? E que foi amplamente discutida, debatida, defendida, né? Então, acho que você poderia comentar, que acho que vai na mesma linha dessa questão do recurso. Eu vou fazer um comentário sobre essa questão, pegando de empréstimo um comentário feito por um grande amigo, o Arnaldo. Vai um pouco na linha daquilo que o Belfari colocou no seu comentário em relação à proposta, como sendo um tiro no pé. Em geral, empresas de grande porte ou empresas vinculadas aos segmentos de ponta da economia, eles vêm realizando hoje cada vez mais ações ditas de interesse social voltadas para o entorno da localização das empresas, principalmente se forem empresas poluidoras, por exemplo, desenvolvem ações voltadas ao tema ambiental, ou empresas que exploram o trabalho infantil, muitas vezes fazem programas voltados para a assistência à infância, enfim. Existem, fora um comentário meio jocoso, mas existem empresas preocupadas com a chamada responsabilidade social da empresa, principalmente com relação aos seus trabalhadores e o entorno da localização das suas sedes. Mas eu penso que, ao invés de a gente pensar especificamente nessa questão de redução de receita com base em incentivos fiscais, pensar se nós temos hoje contribuições das empresas suficientes para responder ao conjunto das necessidades da população em termos de ações e serviços públicos, né? Inclusive na área de saúde, entre elas na área de saúde, digamos. E eu acho que, retornando a essa questão do sistema tributário, né? Hoje as empresas elas têm mecanismos de transferência de custos, né, como os tributários, para os seus produtos. Então, essa transferência se dá de forma clara e hoje a lei, inclusive, exige que as empresas digam claramente quanto do custo de um determinado produto ou serviço que está sendo disponibilizado ele tem de imposto embutido. Certo? Então, já há uma transferência. Então, não haveria necessidade, propriamente, de incentivos fiscais para que as empresas realizem, digamos, ações de responsabilidade social. Né? Porque, seja alta, seja baixa, ela está transferindo nos seus produtos. Certo? Então, a preocupação maior, eu acho, é que a gente tenha um sistema tributário justo, que cobre das empresas da forma mais adequada, que seria principalmente sob a forma de impostos sobre a renda, né, das empresas, os tributos considerados justos e necessários, e que elas continuem realizando ações de responsabilidade social, entre elas voltadas para a saúde do trabalhador ou para a saúde do entorno da localização das suas empresas, sem misturar muito esses canais. Bom, nesse sentido, eu vou estar passando a palavra para o DRS de Bauru, né?
que acabou de fazer um contato conosco, então passo a palavra para o auditório do DRS Bauru. Meu nome é Fabiola e eu fico assim, eu faço a interlocução de saúde do trabalhador e dentre os vários assuntos discutidos hoje, me preocupa muito a questão da atuação do Sereste, se existe dentro da política já estruturada, dentro da vivência, que nós pontuamos várias ações em questão da Conferência de Saúde do Trabalhador, uma proposta da implementação da política da saúde do trabalhador e da trabalhadora dentro das áreas de abrangência do Sereste. Passo a palavra. Da política. Tá? Deixa eu só falar. Oi, gente. Oi, Fabiola, tudo bem? A Fabiola, como todo o pessoal aí da região, quando a gente teve aí na macro, ajudou a implementar, a trabalhar aí com os conselhos, né? Então, eu vou repetir um pouco do que ela colocou. Ela está perguntando como que a questão da implementação da política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, como que isso se processará? Então, eu não sei se ela diz respeito do ponto de vista do financiamento, ela não colocou isso, financiamento do Sereste, então acho que você poderia comentar um pouquinho. Então, Fabiola, eu estou tentando fazer uma aproximação à sua questão da temática de financiamento, porque me parece que a sua pergunta remete para um tema que foge um pouco, digamos, da temática do financiamento, né? Mesmo assim, acho que eu queria estar olhando para os desafios dos centros de referência hoje, não só do Estado de São Paulo, mas sim os centros de referência existentes em todo o país, com um desafio de ordem, digamos, mais ampla, não só do seu papel, que eu considero essencial e protagônico na implementação da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né, um papel extremamente importante, que é, inclusive, de articulação e de incitação a processos de formação e envolvimento do conjunto, né, dos segmentos de trabalhadores voltados, por exemplo, para atenção básica, para atenção especializada dentro do SUS, para essa articulação e integração, logicamente, os centros de referência têm um papel extremamente importante. Mas eu queria lembrar um desafio que é que ainda hoje, nos centros de referência, há um problema que é o de uma definição mais clara das suas atribuições e responsabilidades no campo da fiscalização e da vigilância sanitária propriamente dita. Porque hoje os centros de referência não têm claramente essa atribuição concedida ou delegada oficialmente como responsabilidade sanitária. Então, eles hoje, teoricamente, atuariam num campo de complementação e suplementação de ações de vigilância e de autoridade sanitária, na medida em que haja essa falta ou carência de autoridade no âmbito da responsabilidade que hoje compete ao gestor municipal. Estou falando alguma coisa errada ou é isso mesmo? Né? Nós temos hoje o sistema de saúde que vincula a questão da autoridade sanitária ao gestor municipal, gestor estadual e gestor nacional de saúde. O centro de referência, como uma estrutura vinculada e voltada para a saúde do trabalhador, tem hoje um desafio que é o de como exercer a autoridade sanitária a partir dessas atribuições colocadas hoje como sendo da competência do centro de referência. E nós temos um problema, que é o quanto os centros de referência estão conseguindo realmente efetivar ou desempenhar papéis como autoridade sanitária.
E me parece que, na maioria das vezes, os centros de referência não conseguem nem adentrar ambientes de trabalho, mesmo quando comprovadamente existem problemas relacionados com a geração de doenças e problemas, inclusive acidentes de trabalho, ambientes inseguros ou que propiciam doenças ocupacionais. Então, um pouco fica essa questão que eu acho que foi lembrada de forma apropriada por entre outros, né, pelo Francisco Lacasa, aqui de São Paulo, fica colocado essa lacuna de atribuições que se coloca para os centros de referência, que muitas vezes não está de forma adequada vinculada com a concessão e a delegação de poderes reais para que ele possa exercer esses papéis. Né? Então, no diálogo, muitas vezes se espera que os centros de referência estejam à disposição desse diálogo com os gestores municipais e estaduais e tudo mais, e muitas vezes estar à disposição não é suficiente para que esse diálogo ocorra de forma apropriada e produtiva. Né? Então, eu acho que é o que eu penso que cabe como comentário à sua questão. Então, o que o Caiano acabou de comentar, né, a gente até observou em alguns locais do estado de São Paulo que o Conselho Estadual de Saúde esteve, né, junto com a plenária, essas questões têm sido discutidas. Né? Então, a gente teve a oportunidade de ouvir mesmo isso, né? Só fazendo esse comentário, o pessoal já tem discutido isso até no âmbito do interior do estado de São Paulo, tá? Eu gostaria, então, de dar continuidade, eu não sei se tem mais perguntas, se a gente está recebendo perguntas por e-mail, um pouco ainda na linha das propostas, de novo, só lembrando para quem está chegando agora, está ligando o computador ou está chegando no auditório, que nós estamos falando sobre o eixo 1, que trata do financiamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora nos 3 entes federados, né? União, Estado e município. Então, acho que para facilitar um pouco o nosso trabalho, eu vou estar um pouco trazendo para você as propostas estaduais, né, dando continuidade um pouco nos pontos que foram observados, né, para você poder comentar, tá? E que, se não houver mais perguntas ou algumas interferências, não interferências, mas algumas inclusões de conversa, a gente dá continuidade. Gostaria de lembrar a todos, né, que esse material estará disponível, tá, após o período eleitoral, tá, por uma questão de lei. Então, isso só vai poder estar disponível depois do período eleitoral. Então, assim, antes, quando você estava comentando sobre a questão de reforma tributária, e aí da questão do incentivo fiscal, que o Belfari perguntou, que já era um ponto aqui que a gente iria colocar, eu queria trazer um pouco da questão de Presidente Prudente. Eu sei que a Ana Lúcia Flores, que é da plenária, conselheira municipal, né, membro da CIT, está assistindo a gente. Queria que você comentasse um pouco, voltando para a questão do financiamento, né, a destinação do fator de acidente previdenciário para a saúde do trabalhador. Eu quero lembrar que o fator de acidente previdenciário também foi citado e lembrado como uma possibilidade de aumento e destinação de recursos para a saúde do trabalhador, e uma das oportunidades, digamos, de aumentar os recursos para a saúde do trabalhador. Então, ele também foi citado, né, e lembrado como na própria portaria. O fator de acidente previdenciário, teoricamente, ele pode ser aumentado ou reduzido de acordo com a ocorrência, digamos, de riscos de acidentes, né? E é lógico que
o interesse das empresas é em reduzir o fator e procurando, então, muitas vezes fraudar, inclusive, os dados, e que é, inclusive, um dos motivos para a existência hoje de subnotificação, tanto de acidentes quanto de doenças profissionais. Então, a gente, na verdade, teria que ter um certo cuidado no tratamento do fator, porque ele é uma das formas de se incentivar que as empresas realmente invistam na melhora das condições de higiene e segurança do trabalho, e, ao mesmo tempo, nós temos que coibir ou tentar evitar que essa redução ocorra da forma, digamos, equivocada, né? Sem necessariamente estar havendo benefícios diretos para o trabalhador e a trabalhadora. Agora, de toda forma, essa possibilidade de destinação de recursos, eu acho que é correto, não há nenhuma restrição em relação a essa destinação como uma das formas adicionais de complementação e aumento de recursos voltados para a saúde do trabalhador. Tá. Então, continuando mais um pouquinho, eu vou passar lá para a Baixada Santista, tá? E aí, um dos pontos levantados foi a questão da vinculação de recursos ao cumprimento de requisitos de segurança e melhora de indicadores. Tá? E aí, depois tem uma outra que tá, mas vamos por partes. Queria que você pudesse comentar um pouco. Também eu acho que é uma questão que precisa ser lida com um certo cuidado, porque melhoras de indicadores, claramente, eu sou favorável, né? Se nós tivermos indicadores confiáveis e seguros que estejam sendo produzidos e que permitam realmente medir, né, desempenho, se o desempenho de uma determinada área de programas, como a de saúde do trabalhador, está sendo está refletindo realmente uma melhora no desempenho dessa área. Né? Então, em havendo isso, a produção de indicadores que apontem para a melhora do desempenho, eu pessoalmente sou favorável a que esse tipo de melhora de indicador se reflita, inclusive, nos vencimentos dos trabalhadores de uma determinada área. Eu não sou contrário, eu sei que esse é um tema polêmico, mas entre os vários mecanismos de incentivos, digamos, a trabalho e envolvimento do conjunto de trabalhadores de um determinado setor às finalidades, digamos, da instituição, eu acho que na medida em que a gente tenha bons indicadores, e indicadores seguros, que apontem para a melhora da saúde do trabalhador, que esse tipo de indicador possa ser realmente utilizado como critério para incentivar o desempenho dos trabalhadores daquele segmento, daquela área, inclusive sob a forma de complementação salarial. Seria uma forma de vincular alcances de resultados dentro do SUS ao próprio salário. Então, vamos deixar bem claro que o raciocínio contrário a formas de pagamentos de complementos salariais individualizantes, quer dizer, que geram competição entre trabalhadores, né? Na medida em que o conjunto de trabalhadores esteja claramente focado em alcance de resultados, e esses resultados alcançados se traduzam numa melhora, digamos, de recursos, inclusive em termos salariais, acho que tudo bem, né? Agora vejam bem, como vincular melhora de desempenhos, por exemplo, da saúde do trabalhador, a um aumento de recursos